João capítulo 7, a partir do versículo 16 até o 26. A palavra diz que Jesus ensina no templo, na festa dos tabernáculos, dissensão entre os judeus. Todo mundo encontrou? João capítulo 7, versículo 16 até o 26. Amém? Amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus respondeu e disse-lhes: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Nenhum de vós observa a lei. Por que procurais matar-me? A multidão respondeu e disse: tens demônio. Quem procura matar-te? Respondeu Jesus e disse-lhes: fiz uma obra, e todos vos maravilhais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais. No sábado, circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignar-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então, alguns dos de Jerusalém diziam: não é este o que procuram matar? E ele aí está falando abertamente, e nada lhe dizem. Porventura, sabem verdadeiramente os príncipes que este é o Cristo? Poder sentar e as palmas, louva a Jesus, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amado irmão Jesus, nesta noite tem uma palavra para mim e para ti, que vem falar que Jesus ensinava, né, no templo, na festa dos tabernáculos. Né, isso provocava o quê? Dissensão, né? Confusão, aqueles murmurinhos, né? Por quê? Porque o povo lá gostava muito de guardar a lei, né? Então Jesus ele chegava lá e ia ensinar outras coisas. A festa do tabernáculo não era somente era uma comemoração que os judeus visavam, né? Por quê? Porque fazia lembrar o quê? Quando Deus foi morar com o povo hebreu no deserto, tabernáculo, fazer morada no deserto. Então, era uns tipos de morada que Deus mandou que Moisés levantasse. Então, todo ano eles fazem isso, eles lembram a festa do tabernáculo, quer dizer, lembram que quando Deus foi fazer morada com eles lá, né? Então, a gente vê o seguinte: Jesus, ele respondeu aqui uma pergunta, do versículo 15, que diz assim, ó: e os judeus maravilhavam-se, dizendo: como sabe estas letras, não as tendo aprendido, né? O povo se surpreendia, por quê? Porque Jesus falava com autoridade, com conhecimento, né? Então, aquilo para eles que estavam lá na festa, era uma coisa, um acontecimento. Como é que esse homem, que ninguém nunca viu ele lá nos pés de Gamaliel e outros estudiosos lá da palavra,
sabe tanto. Jesus vai lá e responde. Aqui, ó. A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Né? Então, se você e eu, qualquer irmão ou irmã, é chamado para pregar a palavra de Deus, para trazer algo, para trazer um ensinamento, qualquer que seja, você e eu, a gente tem que fazer o quê? Tem que pregar a doutrina daquele que te enviou. Jesus não te enviou, você tem que falar dele. Deus não te enviou, você tem que falar dele. Você não tem que falar de você, né? Você pode até falar de você alguma coisa, mas glorificando o nome do Senhor. Dando um testemunho, dando um livramento. Então, sempre glorificar o nome do Senhor. Nunca você tem que ficar sobre os holofotes. Quem tem que brilhar é Jesus, não é eu, não é você, não é o irmão, não é o pastor, não é o diácono, não é o obreiro. Não. Quem tem que brilhar é Jesus, é a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Então, ele que deve brilhar, não é eu, não é você, não é ninguém. Né? Então, a gente tem que fazer tudo aqui. A minha doutrina não é minha. Né? Então, a doutrina que a gente está pregando não é nossa. A gente tem que falar de quem? Glória a Deus. Tem que falar do amor de Deus, tem que falar do que Jesus passou, tem que falar do que Jesus fez por mim, por você, tem que falar do sacrifício, tem que falar que ele levou chibatadas, tem que falar que ele levou uma lança no peito, tem que falar que ele foi cuspido, tem que falar que ele morreu na cruz, tem que falar que ele levou murro, tem que falar que ele tomou vinagre. Então, não é sobre mim, é sobre Jesus, é sobre Deus. É sobre o sacrifício que ele fez. É sobre a sã doutrina, que é a doutrina cristã. Então, a minha doutrina não é minha. Então, se alguém te chamar para falar do amor de Deus, tenha na sua mente. A minha doutrina não é minha. Você não vai falar de você, você vai falar de Jesus. Né? Aquele que me enviou. Então, a gente está aqui porque Jesus enviou a gente. Então a gente tem que falar do amor dele, tem que falar do que ele fez, tem que falar do sacrifício dele. Nada de você chegar e se glorificar, você querer ser legal, você pegar o microfone e querer se exibir. Não, você não vai ter que se exibir, não. Você tem que falar da palavra, tem que falar do amor de Deus, você tem que falar de Jesus. É isso que a gente tem que fazer. Tem que falar da doutrina daquele que enviou. Deus enviou a gente foi para falar dele, para falar do amor de Deus, para falar de Jesus. Então a gente tem que fazer, né? Que nem Jesus respondeu aqui, ó. A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Então, tenham em mente, quando eu vier falar a respeito das coisas de Deus, eu tenho que falar de quem enviou, não é de você. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Se alguém quiser fazer a vontade dele, tem vontade de Deus, aquele que enviou. Pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quando você vê alguém que estiver no púlpito, tiver o microfone na mão e estiver se enchendo, dizendo que é isso, que é aquilo, que eu prego bem, que eu canto bem, que eu louvo bem, que eu oro bem, não tem crédito para ele. Ele está dizendo, se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, ou seja, a sã doutrina, né? A doutrina de que Jesus veio nos ensinar, conhecerá se ela é de Deus ou se fala de mim mesmo. Então, se o irmão chegar aqui, a irmã chegar e começar a falar as qualidades dela com as qualidades dele, não me dê crédito. Agora, se ele chegar, se ela chegar e dizer, olha, Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus expulsa demônio, Jesus faz isso por você. Então, pode dar crédito, porque ela está falando daquele que enviou ela. Né? Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem fala de si mesmo, busca a sua própria glória. Se você chegar aqui e ver alguém falando dele, olha, eu sou irmão, eu sei muita Bíblia, eu tenho muito entendimento,
eu canto bem, eu oro bem, eu toco violão bem, eu toco bateria bem. Não dê crédito para isso. Porque ele está querendo se glorificar, ele está querendo aparecer, ele está querendo a glória para ele. Então, o que busca a glória daquele que enviou, esse é verdadeiro. Verdadeiro é aquele que está buscando a glória de Deus, aquele que glorifica através da palavra, aquele que fala o que Deus fez, aquele que fala o que Jesus fez por cada um de nós. Então, está aqui, ó. O que busca a glória daquele que enviou, esse é verdadeiro. E nele, e não há nele injustiça. O que? Não há nele injustiça. Nele há o quê? A reta justiça. A justiça divina, né? Deus, quando manda alguém falar, é para o quê? Para edificar a igreja. Né? Então é preciso o quê? Que a pessoa que vier para falar alguma coisa no nome de Jesus, glorifique, né? Esqueça de você, porque nós não temos poder para nada. Então, quem fala, quem prega, aquele que está cheio do Espírito, pode confiar nele. A reta justiça. Ele está aqui cheio, um vaso cheio. Então, a gente tem que se guiar por esse tipo de pessoa. Não dê crédito a quem busca a sua própria glória. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus estava ensinando, ele começou a responder. Lá no versículo 19 diz assim, ó, não vos deu Moisés a lei, nenhum de vós observa a lei. Porque procurais matar-me. Moisés deu a lei porque Deus revelou para ele, né? Então, só que os estudiosos daquele tempo, os fariseus, os saduceus, né? Os escribas, eles faziam o quê? Observavam muito a lei, né? Eles faziam que cumpriam a lei e queriam que o povo também cumprisse. Mas por ali, era só por debaixo dos panos. Quando estava na ausência, eles faziam coisas piores, né? Então, do mesmo jeito, a gente tem esses falsos profetas que fazem isso. Chegam nas igrejas, começam a dizer que prega, começam a dizer que louva, que ora, que é isso, que é aquilo, porque depois bota o pé fora da igreja, ou mesmo em casa, aí é que se revela, né? Então, nem todo aquele que diz que, né, que é bom, que diz Senhor, Senhor, não vai conseguir a salvação. Você pode ver, tem muita gente falando aí nas igrejas, você vê as pessoas se apresentando, principalmente nas congregações grandes. E a gente vê que o Espírito Santo de Deus está bem longe da mim. O necessário mesmo é que nós nos for fazer algo para Deus, estejamos aí para Ele em espírito de verdade. É isso que interessa para Deus, é isso que Deus está buscando. Ele não quer saber se você é isso ou aquilo, ele quer o quê? Espírito, verdade. Deus quer isso. O verdadeiro adorador é aquele que adora em espírito e verdade, não aquele que fica se exibindo para A e para B. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que procurais matar-me? Né? Ele diz aqui, Jesus diz aqui do o povo que estava olhando ele lá, nenhum de vós observa a lei. Porque Jesus, ele sabe o coração de cada um de nós. Você pode chegar e dizer para o irmão que está fazendo isso, que está fazendo aquilo, que está fazendo, distribuindo sopa, fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo visita. Mas a verdade, que às vezes ali, o irmão quer só aparecer, ou a irmã quer só aparecer
E a gente vê muito que as pessoas gostam muito de publicar na internet, essas coisas assim. Às vezes você vai num lugar, principalmente ali em Fortaleza, na Praça do Ferreira, ali, quando tem aquelas distribuições de, né? As pessoas fazem questão de chamar a imprensa. Precisa disso. Você tem que fazer as coisas para Deus, é só para Ele ver. Precisa o homem lá olhar. E você lá, esse aqui é Glória a Deus. daquele lá de cima. Ele vendo que você está fazendo com sinceridade, o resto nem interessa. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A multidão respondeu e disse: tens demônio, quem procura matar? Nessa época que Jesus estava lá pregando no templo, já se levantavam aqueles religiosos que iam contra, né, o que Jesus pregava, porque Jesus pregava o quê? O amor, a misericórdia, a compaixão. Enquanto que eles pregavam o cumprimento da lei. Mas a gente sabe que a lei, ela não é suficiente para salvar nenhum de nós, né? Você dizer que você está cumprindo a lei, cumprindo todos os mandamentos, você e eu, nós estamos mentindo. Por quê? Jesus diz aqui, ó: nenhum de vós observa a lei. Isso aqui, ó, é válido para eles lá naquele tempo, 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás, e para nós aqui. Por que procurar matar-me? Aí quando chega alguém que vai pregar a verdade nas igrejas, que fala que tem que ser feito, mostra dentro da palavra, aí esse irmão só vai uma vez na igreja. A outra vez ele é banido. Por quê? Porque ele procurou pregar a verdade. Aí aqui, por que procurar matar-me? Naquele tempo procurava matar Jesus, né? Ele pessoalmente. Então quando o irmão chega lá e prega a verdade dentro da palavra, alguns líderes, alguns pastores, alguns dirigentes, eles procuram matar a verdade do Evangelho, né? Do mesmo jeito que tentaram procurar matar Jesus, hoje em dia, se você for pregar a verdade dentro das igrejas, os líderes, eles querem matar a verdade do Evangelho, né? Continuam querendo matar Jesus dentro das igrejas. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Glória a Cristo. Deus, aleluia. Respondeu Jesus e disse: fiz uma obra que todos buscam maravilhar. O que foi que Jesus fez naquele dia, antes de pregar no templo? Ele curou um aleijado. Mas só que ele curou no sábado. Aleluia, Jesus. Fiz uma obra e todos vos maravilharam. Quando Jesus curou o aleijado, que ele se levantou, é que todo mundo, né, se glorificou. Aleluia. Glória a Deus. Mas como está aqui, ó, pelo mesmo motivo que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais, no sábado circuncidai um homem. Pela lei, teria que, naquele tempo, todo macho, homem, teria que ser circuncidado para a criança do sexo masculino ao 8º dia. Independente do dia. E tinha dia que era no sábado. E a lei, ali pelos judeus, né, ele diz que você não pode fazer nada no sábado. Aí estavam criticando Jesus porque Jesus foi lá e curou um homem no sábado. Porque Jesus teve misericórdia, porque Jesus teve compaixão, porque Jesus foi lá e fez o bem, né? Você vê como as coisas, como o pessoal quer observar a lei. Se não me engano, acho que quem disse que observa a lei, se não me engano, são
aquele lá do século dia, adventista do século dia, né? Eles dizem que guardam o sábado. Mas como é que você vai guardar o sábado se você tem que fazer alguma coisa, se você tem que comer, se você tem que tomar banho, se você, né? Tem que fazer tudo. Então não guarda o sábado. Então já é uma outra mentira, né? Então aqui a gente vê como é que as coisas acontecem. Jesus estava sendo perseguido porque curou, porque teve compaixão, porque foi lá e fez o bem. Você vê a contradição. Quer dizer que a criança pode ir lá sofrer, porque é para cortar o prepúcio, né? Ao 8º dia, mas Jesus não pode curar. E essa obrigação aqui não foi dada por Moisés, ela foi instalada pela lei, mas ela foi dada a Abraão. 432 anos antes de tudo isso acontecer. Né? Então, já outra coisa que a gente vê que é contrário. A circuncisão não foi dada pela lei, mas o povo judaico, eles cobram uma coisa do povo que é o que? O cerimonial. Tá certo, foi determinação divina, mas Jesus estava lá para mudar. Né? Quer dizer, quem podia fazer, e tinha que ter misericórdia, tinha que ter compaixão. A gente tem que ter misericórdia, a gente tem que ter compaixão dos outros. Já imaginou se você guardar um sábado, aí o teu irmão está doente, aí não vou levar ele no hospital não, deixar ele ter um infarto aí o dia todinho e morrer. Né? Então a gente vê como é que as coisas, compaixão é o que Jesus ensinou para a gente, compaixão, que a gente tem que se compadecer da dor do outro, que a gente tem que fazer o bem. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus. Então, quando a gente faz o bem, tem gente que te olha com outros olhares. Na verdade, as pessoas querem que a gente faça a vontade deles, igual que os judeus queriam que Jesus fizesse a vontade dele e cumprisse a lei. Ele não estava escondendo a lei, ele apenas estava fazendo o bem. Porque Jesus veio para cá para quê? Para transformar, para agilizar, ele veio para mudar as coisas. Tanto que a salvação não é pela lei, é pela graça de Deus. Né? Então, a salvação é perante a aceitação de Jesus Cristo como único e verdadeiro Salvador e Senhor. Se você cumprir toda a lei, você não é salvo. Então, um dos propósitos de Jesus veio foi para quê? Ele veio para confundir os sábios, né? Os sábios, os loucos, porque as pessoas dizem que aquele que aceita Jesus é louco, e na verdade nós somos loucos por Jesus. Então, aleluia, meu Deus! É bom. Louco por Jesus, por quê? Porque é Ele que nos dá a vida, é Ele que nos fortalece, né? Ele que nos dá o livramento, Ele que nos salva, Ele que nos cura, Ele que nos liberta. Então seja louco por Jesus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui está dizendo aqui Jesus no versículo 23, ó. Indignaste contra mim, porque no sábado curei de todo homem. Né? Então os judeus ficaram indignados com Jesus, por quê? Porque ele fez o bem, porque ele curou, porque ele teve compaixão, porque ele fez o que era certo. Né? Porque ele sentiu a dor daquele paralítico. Mas era no sábado, quer dizer, no sábado, a outra Jesus ia deixar passar para o domingo, porque a lei disse que ele não podia fazer isso. Jesus é o Senhor do sábado. Glória a Deus, aleluia. Né? Então, não tem nada que impeça de você glorificar a Deus no sábado, não tem nada que impeça de você fazer as suas atividades no sábado. Jesus no sábado, e ele curava até nos sábados. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Não julguei segundo a aparência. Tem muita gente que julga as pessoas, né? Faz acepção, como o irmão falou aí. É pelo vestir, pelo andar, pelo que o irmão tem, pelo que o irmão fala. E a gente não deve fazer acepção de pessoas. Por quê?
aparência não diz nada de ninguém. Né? Julgai segundo a reta justiça. O que é a reta justiça? A justiça divina. Os dons, né? Os dons que Deus nos dá, né? As bênçãos que Deus nos dá, a capacidade que Deus nos dá. Então a gente tem que julgar as pessoas, não é pelo olhar, pelo que o irmão usa. Ah, o irmão está usando óculos, o irmão está não sei o que, tá, o irmão está usando sandália havaiana, tá? Não, você não tem que ficar julgando. A gente tem esse defeito de julgar as pessoas, né? Pela aparência. Você nem conhece nem a pessoa e fica julgando. Deus diz que a gente não deve fazer exceção de pessoas. Mata e come. Foi o que o irmão falou ali. Desce e vai. A missão que Deus dá, a gente não tem que ficar dizendo, eu não vou não, porque fulano de tal ali ele é leproso, aquele irmão está todo sujo, aquele bêbado, aquele drogado, aquele traficante. Desce, mata e come. Deus está dizendo, é cura, é tudo filho dele. Né? Só que tem aqueles que não aceitam Jesus, mas Deus está dizendo, desce e vai lá. E Deus te chamou para fazer a obra. Vai lá, mata e come. Não faz acepção de pessoa. Tudo que está ali é puro, né? Deus purificou cada um de nós. Agora Ele espera que a gente atenda o chamado. Mas tem gente que não atende o chamado de Deus, né? Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então alguns de Jerusalém diziam, não é este o que procuram matar? Os de Jerusalém que ele fala aqui são os judeus. Não é este o que procuram matar? Por quê? Jesus estava sendo perseguido, porque ele estava pregando, ele estava ensinando, ele estava curando, ele estava libertando. E quando a gente faz a obra de Deus, a gente está lá fiel e se incomoda. E se incomoda quem não tem Deus no coração. E se incomoda quem não está na presença de Deus, né? Então o que eles querem? De um jeito ou de outro, querem matar o servo de Deus. Não foi diferente com Jesus, aqui, ó. Não é esse o que procuram matar? Jesus estava lá fazendo a missão dele. Estava lá cumprindo e Deus enviou. Estava lá ensinando a doutrina cristã. Estava lá ensinando que tem que amar uns aos outros. Estava lá ensinando que tem que, se você puder fazer algo por alguém, você faça. Você saber que pode fazer e não faz, você já está no pecado. Né? Então, quando a gente está ensinando o bem, quando a gente está fazendo bem, a gente é perseguido por isso. Né? Tem gente até dentro das igrejas que procuram te matar na fé. Né? Imagina Jesus que estava lá no templo, em que eles comemoravam a lei cerimonial, que era só coisas que visavam, né, já a Cristo, mas eram leis cerimoniais que depois foram abolidas para a gente não precisa fazer o que está lá, porque a gente vive pela graça. Né? Então, são coisas que a gente vê que até hoje você é perseguido, eu é perseguido, todos nós, todo aquele que levanta a mão e bota a mão no arado, ele é perseguido. Ou eles procuram te matar na fé, ou eles procuram te dar rasteira, alguma coisa eles procuram fazer. Então, esse tipo de gente a gente faz o seguinte: está te perseguindo, não vai lá se igualar com ele, não. A arma que Deus deu aqui para a gente, olha, o joelho, jejum, oração, consagração. Se você puder jejuar, jejum. Se você puder orar, ore. Se você puder, faça algo para Deus, mas fale com Deus. Né? E ore por essa pessoa, ore por esse vizinho, ore por alguém que for tirar na tua igreja, ore por alguém que for da tua família que está se levantando para você. E você vai ver que o poder da oração é grande. Né? Agora, se você fosse lá se igualar com ele ou com ela, aí você vai perder o seu tempo, porque Deus não vai trabalhar na vida de ninguém desse jeito, não. Então, o que Deus ensinou para a gente é isso aqui, ó, arma do crente, joelho, jejum, oração. Se puder subir a monte, suba.
Aleluia, Mas meu Deus. interceda por alguém, ore por alguém, principalmente aqueles que estão perseguindo. Você vai ver como Deus vai virar o cativeiro. Louvado seja o nome de nosso Senhor Glória, Jesus glória, Cristo. glória a Deus. E ele não aí está falando abertamente, que nada lhe dizem. Porventura sabe verdadeiramente os príncipes que este é o Cristo, né? Porque que eles falavam aqui nos judeus? Ele não aí falando abertamente, que nada lhe dizem. Jesus estava falando em público lá no tempo dos judeus, onde eles estavam comemorando a lei, né? Estavam comemorando lá a festa dos tabernáculos, né? Ele estava lá se doando por mim e por você. Ele estava lá, né? Se mostrando, né? Se sacrificando. Então, quando a gente vai lá em público e fala do nome de Jesus, fala que Jesus fez pela gente, fala do amor de Deus, a gente está se expondo, né? Então, se você puder se expor, se você puder ir a público e falar do amor de Deus, não se envergonhe. Onde você puder, fale do amor de Deus. Fale de Jesus. Faça que nem Jesus falou. Que nem Jesus ia lá e falou lá. Todo mundo achava que ele não ia lá na festa do templo. Na festa dos tabernáculos. Principalmente os irmãos dele. O irmão é para outro, ele sobe lá e começa a pregar e ensinar. Ele estava se doando. Ele já sabia que a hora dele estava chegando. Mas ele estava ali, ó. No propósito de Deus. Ensinando, fazendo a missão dele. Então, cada um de nós tem que fazer isso. Se você puder se expor, se exponha, né? Porventura sabem verdadeiramente os príncipes que este é o Cristo? Nós já sabemos quem é o Cristo. Porque ele um dia foi lá naquela cruz, né? E morreu por mim e por você. Ressuscitando no terceiro dia. Foi lá, levou chibatada, foi lá, levou chicotada. Mas cumpriu a missão dele. Levou aquela cruz de 120 quilos nas nossas costas, levou as nossas iniquidades, levou os nossos pecados, mas estava lá, aberto, falando em público. Aleluia, meu Deus. Né? Então as pessoas viam que ele estava aberto em público. Não é esse que quer nos matar, não é esse o Cristo. Mas ele estava lá. Então a nossa missão é essa. Enquanto a gente estiver respirando, vá lá e fale do amor de Cristo. Onde você for chamado, vá. Ah, te chamou para pregar, eu não sei pregar. Ninguém sabe pregar. Quem prega é o Espírito Santo. Mas Deus quer que a gente se esforce. Esforça-te e eu te ajudarei. Josué 1:8. Quando Jeremias foi chamado para pregar o Evangelho, naquele tempo ali em que Israel, Jerusalém, estava lá tomado pelo